Pronto, novamente. Ah, desculpa a interrupção. Estava excelente a apresentação. Paulo Nogueira Batista. Retomo então. Eu estava Sim, por dizendo favor. que eu estava dizendo que havia problemas no arcabouço fiscal do Haddad, a meu juízo, problemas que se tornaram evidentes quando ele foi obrigado, contra gosto, claro, a rever, a flexibilizar as metas que ele mesmo havia fixado há pouco tempo atrás, né? E qual é o custo da abordagem que o Haddad e a sua equipe propuseram em 2023? Vários, mais óbvio, deixa os outros de lado, é que quando a meta ambiciosa se torna inalcançável e o governo ou descumpre a meta ou se antecipa e muda a meta, perde assim pelo menos parte do ganho de credibilidade que se buscava alcançar quando instituíram a regra, né? Mas eu acho, viu, eu digo isso no artigo que vocês receberam, o artigo chamado A Revisão Polêmica das Metas Fiscais, houve exagero nas críticas à revisão da meta pelo governo. Quais são os principais argumentos dos críticos que eu passo em revista, né? Tem gente com o microfone aberto. Quais são os principais argumentos dos críticos da revisão? Fechou o seu, Paulo Nogueira? Paulo Nogueira, desculpe. Deve ter sido eu que fechei, ao tentar fechar outros. Abre o microfone, Paulo Nogueira. 1-1, oi, Armando? O quê? Um para ele, um para mim. É verdade. Pronto. Estão me Ok, ouvindo? vamos. Então, quais são as críticas as críticas feitas à revisão das metas pelo governo? Primeiro, que isso traz risco de excesso de demanda. Segundo, que tem efeito negativo, altista nos juros longos. E terceiro, que leva ao risco de um crescimento insustentável da dívida pública. Muito brevemente, porque eu não quero me estender demais, ainda mais porque nós tivemos essa interrupção heterodoxa, né? O risco de excesso de demanda, a meu juízo, é muito discutível, porque só haveria se houvesse pleno emprego, ou se a economia estivesse próximo do pleno emprego. E não me parece que seja possível falar em pleno emprego no Brasil, contrário do que sugere, por exemplo, o próprio Roberto Campos Neto, porque, por exemplo, no mercado de trabalho, é verdade que a taxa de desemprego aberto, no sentido restrito, caiu, está abaixo de 8%. Mas também é verdade que conceitos mais amplos de desemprego, que incluem não só desemprego aberto, mas desemprego por desalento, desemprego por insuficiência de horas trabalhadas, está próximo de 18%. E na indústria, a capacidade ociosa é da ordem de 20%. Portanto, é pelo menos duvidoso que exista risco de provocar uma inflação via excesso de demanda. Sobre os juros longos, aí é uma questão mais complexa. Se você aceitar uma versão forte desse argumento dos críticos, no limite, né, nós teríamos as famosas expansão fiscal contracionista, né, ou a contração fiscal expansionista, um paradoxo interessante, mas que não se sustenta, a meu ver. Não vou explicar por que agora, deixo para depois, ou para aqueles que queiram ler o texto que eu circulei, que mencionei há pouco. Essa abordagem foi abandonada por um dos próprios originadores dela, o Alessina, não é? Então, não me parece que esse efeito sobre as taxas de juros longos seja muito fácil de identificar e que ele tenha efeitos claros em termos contracionistas. Reparem que são duas correntes antagônicas de críticos, né? Uns temem aquecimento excessivo e outros temem o efeito recessivo da alta dos juros longos. E, finalmente, o crescimento insustentável da dívida. O Paulo Rabelo já falou sobre isso, eu não tenho grandes discordâncias com o que ele disse. Acrescento que, primeiro, o afrouxamento das metas pelo Haddad foi modesto, cauteloso. E a estrutura da dívida brasileira, no meu modo de ver, não autoriza preocupações grandes com a rolagem da dívida, né? Por vários motivos, eu dou alguns exemplos. Por exemplo, o mercado foca na dívida bruta, mas a dívida líquida, talvez seja mais relevante, é muito inferior à bruta. A bruta chega, se não me falha a memória, a
ver se eu tenho dado aqui, a 74% do PIB, e a líquida em torno de 65%, uma diferença apreciável, né? Segundo, a dívida brasileira, diferentemente do que ocorre em outros países, ela é, sobretudo, interna e não externa. E ela está emitida em moeda nacional, está na mão de residentes e não de estrangeiros. A participação de não residentes na dívida mobiliária em mercado é da ordem de 10% apenas. E o investidor doméstico é mais estável. E a dívida em moeda nacional é mais administrável do que a dívida indexada ao câmbio, ou mais ainda em moeda estrangeira. Então, há muitas razões para acreditar que, embora haja problemas, ninguém está negando que ninguém está aqui adotando o ponto de vista da teoria monetária moderna, eu pelo menos não. Mas não se pode exagerar, não é? Não se pode exagerar. E eu diria, disse isso no artigo que eu publiquei na Folha sobre o mesmo assunto, esse barulho em torno da revisão das metas pelo governo foi much ado about nothing, or almost nothing, para tomar de emprestado um título de uma peça do Shakespeare, né? Muito barulho por nada ou quase nada. Vocês vejam uma coisa que até me impressionou, Paulo. A poeira baixou muito rapidamente, até mais rapidamente do que eu imaginava. Se você olha, pouca gente fez isso, eu acho, mas se você olha a pesquisa Focus semanal do Banco Central, é notável que as expectativas para o déficit primário, dívida pública, inflação, mal se mexeram, não se mexeram, na verdade, nas semanas que seguiram a revisão das metas. Eu mesmo fiquei surpreso, esperava que se mexessem pelo menos um pouco, né? Não. E uma das principais agências internacionais de risco, aqui eu estou tocando um ponto que o Paulo Rabelo conhece muito melhor do que eu, a Moody's melhorou um pouco a nota brasileira, não endossando as preocupações dos críticos domésticos mais implacáveis. Eu sei que tudo isso é muito discutível, as agências de classificação de risco não merecem o respeito que recebem, eu sei que os economistas que participam de surveys não são, longe disso, infalíveis, né? Melhor seria talvez tentar estimar as expectativas de inflação a partir de indicadores de mercado, né? Comparando as taxas prefixadas com as taxas indexadas a índices de preços, para ter uma ideia melhor do que o que esperam realmente aqueles que botam dinheiro em jogo. E são pessoas mais cautelosas, mais preocupadas em acertar do que necessariamente economistas que fazem as suas projeções e oferecem ao Banco Central, né? Eu sei que as taxas de juros longas nos papéis do Tesouro subiram, tanto as pré-fixadas como as pós-fixadas, depois da revisão. Mas aqui há o que nossos economistas chamam de um problema de identificação. Foi por causa da revisão das metas ou foi por causa das mudanças nos mercados financeiros e na política monetária percebida nos Estados Unidos? É uma questão que não é fácil de esclarecer, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E as duas são causas potenciais da alta dos juros de longo prazo. Um problema raramente mencionado, que vou tentar explicar o mais rápido possível, porque o tempo é curto, o Banco Central não ajuda. O que eu quero dizer com isso? Ele ameaça sancionar as expectativas mais pessimistas, eventualmente mais pessimistas do mercado financeiro. Como o Banco Central está blindado pela mídia tradicional, esse aspecto da questão fica em segundo plano, sempre. Em apertada síntese, como dizem os advogados, se o Banco Central, em reação à revisão da meta fiscal, dá indicações de aperto monetário, sinalizando aumento da taxa de curto prazo, a Selic, ou de redução mais lenta do que antes se precificava, o mercado ajusta suas expectativas, provocando alta das taxas curtas e longas esperadas, uma percepção que se autorrealiza, portanto, né? A formação de expectativas, observo de passagem, já falando um pouco mais com os economistas aqui, mas sem me alongar muito, não ocorre friamente. A formação de expectativas não ocorre a partir de modelos e fatos econômicos. Elas não são racionais, como dizem Lucas, Sargent e outros novos clássicos, na minha modesta opinião. Dada a incerteza radical na economia, como dizem os pós-keynesianos, as expectativas obedecem a todo tipo de modismo, flutuações, efeitos de manada. Parecem, mas apenas parecem irracionais. O resultado macro pode ser irracional, instável, loucamente instável, resultando, entretanto, de opções de agentes individuais que se acumulam numa ou noutra direção. Mas essas opções, gente, micro ou individuais, são racionais à luz do quadro de incerteza que costuma prevalecer. Racionais ou defensáveis, digamos assim, para usar um termo menos contaminado. Considere rapidamente, por exemplo, uma manada.
uma manada de animais, de presas potenciais. Quando um integrante dispara por perceber, talvez por engano, quando uma zebra dispara por perceber, talvez por engano, a aproximação de predadores, de leões, qual é a reação racional de outros integrantes, de outras zebras, integrantes da manada? Parar para verificar se o que disparou tem razão para disparar ou disparar junto? Por via das duas dúvidas, todos disparam. É o chamado efeito manada. Eu dei uma explicação assim simplória, mas é o que está por trás do efeito manada quando falam os economistas. Acho eu, né? Nessas condições, e dentro de certos limites, o Tesouro e o Banco Central, para bem e para mal, podem liderar a formação de expectativas, desde que tenha um mínimo de força, um mínimo de instrumentos, um mínimo de credibilidade. E desde que as políticas fiscais e monetárias não atuem at cross purposes, de forma descoordenada, como às vezes acontece aqui no Brasil. O Paulo Rabelo apontou para isso de uma maneira ligeiramente diferente. Uma última observação aqui, eu vou terminando, sobre o papel pernicioso dos juros altos praticados pelo Banco Central. A justificativa dessa política, no meu entender, é frágil, muito frágil. Há, gente, nas condições brasileiras, objetivamente examinadas, se possível, singularidades que justifiquem juros tão extravagantemente altos por tanto tempo. É o risco de crédito do Tesouro? Há quem aposte num novo plano Collor, num novo confisco à moda do plano Collor? Há risco de inflação? Mas as taxas indexadas a índice de preço são anormalmente altas também. E não há indícios de baixa credibilidade dos índices de preços. Há risco de aumento desgovernado da dívida pública? Duvidoso. E, de qualquer forma, o crescimento da dívida é provocado em larga medida por quem? Pelos juros praticados pelo Banco Central, que determinam direta e indiretamente o custo da dívida pública. Então, eu falo sempre, repito aqui, os juros altos são o principal fator de risco fiscal. Cabe focar no déficit nominal, como disse o Paulo Rabelo, quase esquecido, e não no badalado resultado primário, que é objeto de atenção quase exclusiva. Tomando como referência as expectativas de mercado captadas pelo Banco Central, semanalmente, pode-se observar que as despesas de juros do setor público são da ordem de 6,1% do PIB, 6,1%, e o déficit primário é algo como 0,7% do PIB. A carga financeira contribui quase 9 vezes mais do que o déficit primário para o déficit fiscal e para o crescimento do estoque da dívida pública. Os dados se referem ao setor público como um todo, devo dizer, e não apenas ao governo federal, diferem nesse ponto do escopo dos dados mostrados pelo Paulo Rabelo há pouco. Esses juros estratosféricos, estou acabando agora, sempre tem entre os mais altos do mundo, ou da parte estatisticamente conhecida do mundo, que são supostamente necessários para controlar a inflação, provocam uma série de efeitos colaterais. Por exemplo, não só a já referida exacerbação do risco fiscal, mas concentra a renda, que já é péssima, uma das piores do mundo no nosso país. É uma forma de gasto que pouco contribui para a demanda e o nível de atividade, porque quem recebe juros pagos é gente rica que tem poucos gastos adicionais como consequência dessa renda adicional e apresentam o que se chama de tendência ao entesouramento, né? Ao contrário, os juros altos provocam o quê? Diminuição da demanda e da oferta agregada quando afetam o investimento, da demanda e da atividade econômica no curto prazo e no longo prazo. E, como consequência, aumentam endogenamente o déficit, ponto ao qual o Paulo Rabelo aludiu, prevendo que eu tocaria nele. A recessão provocada pelos juros altos reduz a base de arrecadação tributária e aumenta os componentes cíclicos do gasto, notadamente o seguro-desemprego, né? Então, vejam vocês, o investimento privado é atingido via custo do crédito. E o investimento público fica sem espaço no orçamento, como mostrou o Paulo Rabelo, em razão das despesas financeiras que fazem o crowding out das despesas de investimento no orçamento público. Para terminar o quadro, os juros altos atraem capital especulativo do exterior e provocam apreciação cambial, com impacto adverso sobre a conta corrente do balanço de pagamentos, sobre as exportações líquidas de bens e serviços e, portanto, de novo, sobre o nível de atividade. Como são justificados esses juros altos? A resposta do Banco Central é conhecida: para manter a inflação dentro das metas. Ora, duas questões se impõem, né? As metas não seriam ambiciosas demais? E talvez mais importante, os modelos usados pelo Banco Central para derivar a taxa Selic requerida
para alcançar as metas são realmente robustos? Por exemplo, seus resultados são insensíveis a modificações eventualmente modestas que se possa fazer nos parâmetros arbitrados e nos coeficientes estimados? Ninguém sabe porque ninguém vê esse modelo. Ele não é explicitado na íntegra. E devo dizer, pena que o Raul Veloso não está aí hoje, porque, como a Ivaniza, viu, Ivaniza? Eu também tenho um contencioso ainda mais antigo que o dela com o Veloso, porque nós éramos do mesmo ministério, Ministério Sayad, no governo Sarney, e o Veloso tinha um modelo que gerava resultados que eu considerava duvidosos, e nós tivemos um grande debate dentro do governo, presidido pelo Sayad, o ministro do Planejamento, sobre essa questão. Mas vamos deixar isso de lado. Compare o gasto com juros com outro tipo de gasto. As transferências sociais com Bolsa Família ou o aumento do salário mínimo, que fazem o quê? Aumentam o déficit, mas melhoram a distribuição de renda, afetam mais fortemente a demanda e a atividade. Por quê? Porque quem recebe essa renda adicional são os que têm propensão marginal alta, próxima de um, a gastar, a consumir, gastam o que ganham, e ao elevar a nível de atividade provocam endogenamente o contrário, aumentam a base de arrecadação, etc., né? Confesso assim, Armando, e com isso encerro minha fala, a minha perplexidade com o nosso apego atávico e hereditário aos juros altos. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado. Bom, como eu fiz a pergunta ao Paulo Rabelo, gostaria também de lhe perguntar, Paulo Nogueira, perpetuando-se o cenário do fiscal nominal, qual é o PIB potencial brasileiro? Qual é o crescimento do PIB potencial brasileiro, na sua estimativa? Olha, é uma pergunta importante, mas ao mesmo tempo quase metafísica, porque o produto potencial é uma variável não observada, estimada a partir de modelos questionáveis. Então, é muito difícil chegar a um acordo sobre o que é o produto potencial. Assim como é difícil chegar a um acordo sobre o que é o hiato do produto, sobre o que é a taxa natural de desemprego, todas essas variáveis são variáveis construídas a partir de modelos. Por exemplo, o produto potencial ele é muito influenciado pela trajetória do produto efetivo, do produto observado ao longo do tempo, dependendo da forma de estimar, é claro. Então, quando dizem para mim, nós temos cálculos aqui que sugerem que o produto potencial brasileiro é só 2%, eu fico na dúvida se esses cálculos devem ser tomados sem qualquer qualificação, sabe? Eu creio que o produto potencial é uma construção que pode ser construída na prática pelo governo. Se o governo consegue mobilizar a economia e gerar crescimento hoje mais autêntico, mais intenso, nós vamos descobrir que o produto potencial aumenta. Você tem uma esterese nesse processo, por assim dizer. Ou seja, se você, por exemplo, expande a atividade e gera demanda por mão de obra, muita gente que está fora do mercado, desalentada, entra no mercado, passa a valer a pena. Gente que trabalha menos do que queria, passa a trabalhar mais. Gente que está trabalhando super qualificada, trabalhando em empregos super qualificados, pode aproveitar melhor a sua formação, a sua experiência, entende? Então, isso vai gerando efeitos acumulativos positivos. Então, precisa ter um pouco de coragem política. Se o Banco Central, o governo se deixam paralisar por estimativas de produto potencial, meu Deus, aí é muita ingenuidade do Mas então governo. deixa eu refazer a pergunta, antes de passar a palavra para o Cláudio Contador. Você considera como um constrangimento relevante o crescimento brasileiro, a, a situação fiscal que temos, principalmente a nominal, que inclui, evidente, os efeitos dos juros altos? Sim, como eu disse, o peso da despesa financeira ele faz um crowding out, ele oprime o investimento público. E, ao fazer isso, retira ou limita um componente essencial da formação de capital, sem dúvida. Agora, a pergunta pode ser a seguinte: vamos imaginar que não se consiga baixar muito os juros e que o déficit primário fique aí em torno de 0,5% do PIB, 0,8% do PIB, algo assim. O que acontece com a trajetória da dívida? Aí depende de projeções, mas provavelmente você vai encontrar que nesse cenário
você tem uma taxa de juros superior a taxa média de juros superior à taxa de crescimento do PIB, e aí você tem uma tendência de crescimento da dívida. Se essa dívida cresce sustentavelmente ou não, é mais uma questão super obscura, que os economistas não sabem a responder inequivocamente, entende? Então você vai testando a temperatura da água. No fundo é isso. Eu não vejo assim como um constrangimento total, mas é sem dúvida nenhum um problema esse que você levanta. Ok, obrigado. Bom, excelente. Eu peço para as pessoas que queiram fazer pergunta, como já fez o Jefferson Vieira, levantem a mão eletrônica, mas agora tenho a grande satisfação de passar a palavra a Cláudio Contador. Opa, estão me ouvindo? Sim, Bem, vamos retomar depois da interrupção. Eu concordo plenamente com o Paulo Nogueira e concordo também com o Rabelo, mas eu concordo com o Paulo Nogueira num tema, que é a questão de os economistas têm que conversar mais e trazer os debates até as divergências. O problema é que no Brasil de hoje, qualquer discordância vira uma questão ideológica e o debate está encerrado. Isso eu observo isso dentro das empresas. Então nós somos todos taxados. Ah, esse cara é monetarista, é bolsonarista, o que é horrível para a conversa. Isso já nos limam totalmente de uma discussão mais séria. Então eu acho que nós temos que conversar. E essa live aqui eu acho que está sendo excelente para isso. Eu acho que poderemos ter mais tarde uma certa continuidade em, sei lá, em outros temas até. Puxando o que o Paulo Rabelo falou, sobre a questão dos... Os gráficos deles são fantásticos, são ótimos. Eu acho que isso é até para botar na parede, para entender até o papel do Covid, etc., tanto nas despesas como nas receitas. Agora, toda essa questão da, desacertos e desajustes das contas públicas acabam sendo encarados pela ótica contábil. É óbvio que essa ótica, os problemas de déficit, por exemplo, eles têm efeitos na investimentos do lado real da economia, quer dizer, não é apenas uma questão contábil, principalmente através de juros, e como bem lembrado pelo Paulo Nogueira, através também da questão de distribuição de renda. Esses juros aí provocam uma sacudidela na concentração de renda, que nós estamos voltando quase que à época dos anos 80, onde ganhou-se muito com as operações financeiras. O Paulo chamou a atenção para uma ótica menos visível, né? Mas talvez seja mais relevante, que é a avaliação das políticas públicas, sob o ponto de vista da eficiência locacional, etc., inclusão de externalidades. Esse tema ficou totalmente afastado, eu diria, dos últimos, talvez, 7, 8 anos, porque adotou-se uma posição de que os gastos públicos são importantes por eles mesmos. Eles são fundamentais, etc. E não está se discutindo a qualidade. Um bom exemplo, o que foi gasto aqui no Rio de Janeiro, com as Olimpíadas em agosto de 2016, simplesmente que nós observamos hoje, que gerou emprego, não tenho a menor dúvida, gerou um boom de construção, lojas, indústria, construção civil se beneficiou muito, mas nada mais aconteceu. Tivemos foi abandono, destruição das construções, ou seja, não teve nenhum efeito permanente de longo prazo. Isso tem a ver um pouco com o que se falou tocante a produto potencial, quer dizer, você gera temporariamente uma melhoria em termos de emprego, de renda, etc., que depois se perde.
É, o Paulo lembra umas coisas, como nós temos um conhecimento já de muito tempo, algumas décadas, 50, 60, 70 anos, não sei mais. E nós trabalhávamos muito juntos. E lembrou a questão da Ampec. Isso daí, de vez em quando, alguém me bate na cabeça. Mas, Paulo, eu tenho a impressão que foi em 79, isso no Congresso da Ampec, que eu fiz contas muito simples. O ministro era o Reis Veloso e o presidente era o Geisel, que exigia que as contas públicas fossem absolutamente equilibradas ou que gerassem superávit. E na hora que eu somei orçamentos, nós tínhamos o chamado orçamento monetário, o orçamento do governo central era tudo muito primitivo. E tinha ainda os orçamentos das estatais. Fazia-se uma mistura lá, um caldinho, mas o fundamental era o seguinte: não se contabilizava o lado financeiro. Então, o que eu fiz foi simplesmente uma aproximação grosseira, peguei apenas o governo central, do que nós chamaríamos hoje de déficit nominal. Apenas isso. Isso daí foi suficiente para muita problema. Eu não sei se o Menezes Cortes está no grupo aqui, eu acho que ele tem melhor gosto, deve estar fazendo algumas coisas, eu acho que não está. Mas Menezes Cortes foi participante dessa história, ele foi culpado. Se eu perdesse emprego, a culpa seria dele. Não perdi, depois o Reis Veloso e eu nos abraçamos e ficou tudo bem. Mas questão do produto potencial. Um item fundamental para ele não foi mencionado aqui. O Brasil está finalizando o chamado bônus demográfico. Nós perdemos uma oportunidade de ouro. Quem sabe muito bem disso é o José Eustáquio, que eu acho que também não está aqui. Eu pelo menos não vi, dei uma lida geral. Nós estamos perdendo. Era grande chance do Brasil dar uma sacudida na questão da produtividade. Até isso perdemos também. Eu vou parar por aqui, porque para dar tempo da, dos outras perguntas e a partes. Obrigado, Armando. Obrigado a você, Cláudio. Bom, antes de passar a palavra para o Jefferson, eu gostaria de perguntar, né, pela ordem, ao Paulo Rabelo e ao Paulo Nogueira, se eles gostariam de fazer algum comentário sobre o que o Cláudio e o outro conferencista falou. Paulo Rabelo. Estou muito curioso de ouvir o que os demais participantes têm a nos iluminar. Eu apenas sublinharia a nossa concordância entre Paulo Nogueira e eu quanto aos efeitos altamente deletérios não só da política de juros do Banco Central, que é tida como sacrossanta, isso é um pouco pior, porque ninguém no debate, vamos dizer, mais de imprensa, tem nem a coragem de levantar a questão. E esse tipo de bloqueio, como se fosse um bloqueio atmosférico, não permite que a frente fria caminhe, né? Que causa todo esse problema lá no Rio Grande do Sul. Nós temos, em relação aos juros, também um tremendo bloqueio atmosférico que impede o debate. E em relação ao Cláudio, além do proverbial bom humor de sempre, a ideia de que ele lembrou que essa discussão, e nisso faço também uma provocaçãozinha para o Paulo, é menos sobre 2025, 26. Nós não estamos discutindo a questão do nosso dentista. Nosso dentista é o Fernando Haddad. Nós estamos discutindo 2035. Como é que nós estamos jogando fora 2035? E o Cláudio, ao colocar essa questão do final, não é a perda de utilização ou de estimulação do bônus demográfico, que é basicamente, o IBGE tem essa conta da quantidade de
pessoas que estão em idade de trabalhar, que vieram chegando nos últimos 10 anos ao mercado de trabalho e que agora estão se tornando mais idosas à medida que não sendo repostos por novas gerações de mais jovens. Há uma diminuição muito, muito forte também da taxa de fertilidade. Então, o Brasil está literalmente se tornando um país idoso, mais idoso, sem ter antes chegado a uma fluência mínima. O meu target, quando estive no BNDES, fizemos um trabalho de projeção longa com a excelente equipe que tem lá, obviamente ficou empratelheirado, nunca ninguém usou, nem no governo de então, nem no depois, nem no depois. Ninguém se interessa em metas de crescimento, que ninguém quer se comprometer com nenhuma meta, né? E aí, nesse sentido, né, Paulo Nogueira, não tem nem regra nem discricionariedade. Crescimento no Brasil é o que der, e é um espanto. É sempre motivo ou de desculpa ou de comemoração. E o bônus demográfico ficou, por assim dizer, perdido. Nós vamos agora depender cada vez mais de acréscimos de capital e eventuais acréscimos da produtividade que está estagnada. Por favor, Paulo Nogueira. Muito brevemente, reagindo a observações do Cláudio e do meu xará, primeiro, uma coisa interessante, Cláudio, você reclamou da polarização brasileira em geral, né? Sem dúvida, essa polarização é super danosa e é recente, entretanto, na nossa história. O que existe de mais fundo na nossa alma nacional, digamos assim, é uma tendência à conciliação, ao contrário da polarização recente, né? É uma tendência a amainar diferenças, a amainar controvérsias, que se manifesta inclusive hoje aqui no nosso debate. Você vê que todo mundo está entrando com maior delicadeza e cuidado, sem provocar choques. Isso é tipicamente brasileiro. Tipicamente brasileiro. E eu acho isso muito importante. Acho muito importante porque é assim que a gente consegue crescer e não com polarizações como a que Isso foram, é como a verdade. que existe hoje nos Estados Unidos e que nós importamos dos Estados Unidos em anos recentes. O Cláudio lembrou uma coisa muito importante, que é a ótica contábil. Como ver a ótica contábil nessas discussões? No meu entender, ela é pré-condição para o entendimento das questões, mas ela não é suficiente, longe disso. E pior, ela pode obscurecer as questões, porque a ótica contábil muitas vezes é utilizada falaciosamente. Então, identidades são usadas, são contrabandeadas com relações funcionais. Isso causa uma confusão tremenda entre economistas e, sobretudo, na participação do público nesse debate. E, finalmente, Paulo, eu realmente não consigo enxergar além de. Não enxergo nem o ano de 24, quanto mais de 25, 26, talvez, 35, nem me sonho, sabe? Eu sou assumidamente míope e gosto de lembrar aquela frase famosa, tão famosa, ficou meio surrada, do Keynes, né? A longo prazo estaremos todos mortos. Ok. Passa a palavra. Ok. Bom, então, com prazer, passo a palavra para o nosso economista Jefferson Vieira. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Eu tenho uma foto com o Fernando Henrique Cardoso, eu trabalhei no governo muitos anos. É a cara do Paulo, hoje eu estava revendo aqui, viu, Paulo? É como se fosse o Fernando Henrique Cardoso do meu lado. Você fez uma observação com relação ao Cláudio Contador. Eu estava revendo aqui o livro do Werner Bayer sobre economia brasileira, e tem uma citação aqui muito bacana, que ele fala assim: entre os mais notáveis economistas brasileiros associados à escola ortodoxa estão Antônio Carlos Lengruber e Cláudio Contador. Inclusive, ele cita essa questão, fala que o Cláudio depois se flexibilizou um pouquinho mais na frente, porque o Werner, depois ele vai para uma linha estruturalista, né? Mas, voltando ao ponto, Paulo, eu achei bacana o gráfico que você colocou, porque realmente, se você olhar no gráfico, é uma radiografia de um dente. Então, a sua observação sobre dentista está no gráfico. É só ler o gráfico sobre superávit primário. Eu vou colocar um pouco de lenha na fogueira, tá? Eu vou deixar bem claro que eu não sou petista, eu trabalhei praticamente o tempo todo no governo do PSDB aqui em Goiás, né?
para não ficar assim, marcado, taxado como Cláudio Contador, negócio de bolsonarista e petista. Eu não gosto disso. Eu sou professor da universidade, também trabalhei no governo por muito tempo. E o que me chamou a atenção, Paulo, quando você coloca a questão dos superávites primários, 2003 a 2014, a gente percebe que há um superávit nesse período. E eu trabalho muito com os alunos com os dados. Se nós pegarmos 2003 a 2014, a gente percebe no Brasil um processo de distribuição de renda, um processo de combate à pobreza, um processo de aumento do salário mínimo real, mas só que tem uma coisa, mesmo com juros altos, os dados do Banco Central mostram que 1% de aumento da taxa Selic, isso provoca um aumento de 40 bilhões na nossa taxa na questão da dívida. Então, a pergunta que eu faço é nesse sentido. 2003, 2014, mesmo com taxa de juros alta, nós tivemos distribuição de renda, combate à pobreza e aumento do salário mínimo. Aí, logo em seguida, vem o governo vem os problemas. 2014, com déficit, 2015, 16, e chama atenção, a Elenisa chamou atenção para a questão social no debate, e eu também chamo atenção, quando o Temer fez a questão do teto dos gastos, conversando aqui com os amigos aqui em Goiás, na área do SUS, só o SUS teve um corte de 70 bilhões, inclusive isso depois prejudicou no momento que veio a pandemia logo em seguida. Então, a pergunta que eu faço é nesse sentido. O que mudou? O que mudou de lá para cá? Então, nós tivemos, mesmo com juros altos, nós tivemos todo esse processo de melhoria. Todos os indicadores sociais do Brasil mostram que o Brasil ficou um pouco diferente, né? Acho que para melhor, em termos de distribuição de renda, pobreza, etc. A pergunta que eu faço para você e para o Paulo, o que mudou de 2014 para cá? Você está dirigindo a Responder, pergunta aos Armando? dois Paulos, certo? Sim, aos Então, eu dois respondo Paulos. rapidamente para dar, e não faço justiça à excelente pergunta. Jefferson, quando você puser a turma para pensar dos teus alunos lá, acrescente embaixo, ou em algum lugar, justaposto ao gráfico da execução orçamentária, portanto, dos resultados primário e nominal, a taxa de crescimento. E você vai ter a sua resposta. E corroborando o que disse o xará Paulo Nogueira, é, co- com a taxa de crescimento de 2% ou menos, você não fecha conta nenhuma e praticamente em país nenhum, a não ser que não esteja servindo dívida praticamente nenhuma, que foi o que aconteceu durante um breve período no mundo, quando depois de 2008, para enxugar gelo, o mundo inteiro praticou taxas zeradas ou até negativas no mundo dito desenvolvido, e com isso conseguiu pedalar uma saída da grande recessão. Você não pode tentar esquematizar um país que paga taxas monumentais de juros e cresce pouco, ou, como disse o Paulo Nogueira, até por causa disso, porque as taxas de juros derrubam taxas de crescimento. O que aconteceu entre 2003 e 2010, fora o boom de commodities, esse é um elemento também de impulsão externa que ajudou bastante. Mas uma coisa essencial, que hoje não está sendo observada pelo querido Lula 3. Querido é para dar aquela aliviada conciliadora que você refere o Paulo Nogueira. O Lula 1 e o Lula 2, por vários motivos, ele foi muito mais aderente ao que diziam os seus encarregados da economia, principalmente na gestão Palocci, e que não teve nada de heterodoxa, e onde havia uma aderência a um comportamento de geração de superávit primário, ao que colaborou o boom de commodities. Então, e tem a ver com o que o Paulo falou. Quando você né, tem uma insegurança pairando sobre a economia, é bom ter regras e mostrar que há uma aderência razoável a essas regras, porque, caso contrário, você tende a um descarrilamento da confiança. E isso não aconteceu entre Lula 1 e Lula 2. E quando saiu o Palocci, cresceu a importância do Meirelles.
Taxas de juros eram altas? Sim. O Meirelles, como bom colega do sistema financeiro, sempre praticou uma taxa que, pelos nossos cálculos, né, e ser consultores, ela sempre caminhou pelo menos um ponto percentual acima do que seria o equilíbrio com a taxa de risco internacional compatível. Só que com um detalhe, elas eram sempre mais altas do que necessário, porém cadentes. Isso também ajuda demais. Quando o mercado está vendo taxas de juros indo para baixo, isso ajuda muito mais do que se você está agarrado em taxas de juros, que são até, vamos dizer assim, equilibradas em relação a um cálculo de risco internacional, porém ascendentes. E, portanto, esse primeiro período foi beneficiado, concluindo, por taxas de crescimento acima de 3%, 3,5% a 4%. Você nota que aí a taxa de crescimento já vai ficando compatível com o nível de taxa de juro real, né? E até superior à taxa de juro real. A taxa, portanto, a dívida aponta um momento de queda, que é exatamente o que não temos hoje durante o nosso período do dentista. Ele está enrolado porque tem menos crescimento e mais taxa de juros. Paulo Nogueira, por favor. O seu microfone está fechado, Paulo Nogueira. Desculpa. Não, eu estava dizendo que o Paulo já respondeu exaustivamente, acho que não preciso intervir nesse momento. Tá certo. Contador, o microfone está fechado também, contador. Agora está todo mundo ressabiado depois do que aconteceu. Não, eu não teria muito o que comentar em relação ao que o Jefferson falou. O Paulo, eu acho que colocou as minhas ideias, o que eu poderia citar isso aí. Perfeito. Ó, tem uma outra pergunta aqui no chat, mas eu peço para quem quer fazer pergunta que faça de viva voz. Portanto, levante a mão. Uri Alves, por É favor. isso. Bom, boa tarde, boa noite, né? Parabéns aí pelas iniciativas, Armando, time de primeira, né? Eu sou advogado, mas estou curioso sempre por essas questões econômicas, porque eu trabalho no Banco Internacional aqui em São Paulo. Trabalhei no Ministério Sayad também, era assessor do Antoninho Trevisan, mas isso faz tempo. Não me lembro de ter cruzado com o Paulo Nogueira lá nos corredores, talvez a gente tivesse chegado depois que ele saiu. Mas a pergunta é a seguinte para o Paulo Rabelo. Ele falou logo no começo do grande acordão, está todo mundo mais ou menos satisfeito com o que está recebendo, e falou que tinha uma proposta em relação a isso, né? Que ele falaria depois. Então, qual seria essa proposta? Essa é a pergunta. Eu até fiquei com receio de saber que diabos que eu prometi, eu vivo prometendo, depois não consigo entregar. Mas realmente o que eu prometi falar, acabei falando no finalzinho, de tão falastrão que sou. É que eu vejo, eu torço para que a gente chegue a um processo que possivelmente seja oriundo de um esgarçamento crescente, que já está acontecendo, ideológico, e que antes que a gente parta, vamos dizer, para vias de fato, que a economia, a sociedade está quase nesse nível, a gente, ao invés de um novo acordão, faça o que a gente tentou fazer, ou pelo menos o Constituinte, em 1988, deixou entrevisto, mas não foi aproveitado com a revisão constitucional. Falo com advogado, e, portanto, você há de se lembrar da frustrada revisão constitucional de 1993. Nós precisamos de uma PEC revisional, uma PEC que estabeleça o processo da revisão constitucional. O ideal seria que em 2026, por algum motivo, à guisa de referendar a reforma tributária, eu sempre acho que grandes reformas como essa, a votação congressual, elas deviam ter um referendo. Eu acho que o referendo devia ter sido sobre a revisão constitucional.
durante a minha breve e frustradíssima incursão na área política, eu tinha um programa de 20 pontos, e o 20º ponto era exatamente um processo de revisão constitucional rápido, profundo, naqueles itens que eu mencionei, obviamente, ressalvadas todas as cláusulas pétreas, mas o resto tem que mudar, e mudar principalmente a natureza do processo extremamente prolixo de uma Constituição falastrona que quer tratar de tudo e tratar de tudo de uma forma que não deixa espaço para que as leis ordinárias cuidem do assunto. Mas é óbvio que uma revisão desse tipo exigiria uma frustração com o atual, vamos dizer, regime que eu chamo de acomodação geral. Esse regime de acomodação geral, você sabe como é que é. Nós estamos acabando de aprovar, e sem alarde nenhum, um novo regime automotivo com novos subsídios para a indústria automobilística, à guisa de atualização tecnológica, como se essa turma precisasse de subsídio para trazer as novidades tecnológicas. Estou até uma provocação ao Paulo Nogueira e ao Cláudio Contador, quer dizer, enquanto o governo fala que ele tem que rever subsídios que são calculados pelo Ministério da Fazenda a ordem de 300 bilhões, isso tudo faz parte do gasto. Gasto esse que tem as emendas parlamentares, são um novo momento de acomodação também. Todo mundo recebeu um algum. Nós que estamos aqui com a aposentadoria do INSS também ganhamos o nosso algumzinho, entendeu? Mas cada um leva um chequinho. Esse é o 100, país. mi- 100 milhões de Enquanto nós pessoas. estivermos nesse acordão, vai ser difícil chegar na revisão constitucional, mas nós vamos falar sobre ela. Aliás, em maio teremos um debate em São Paulo com uns velhinhos aí, constitucionalistas, eles que não me ouçam chamar os velhinhos, são os velhos batalhadores, que ainda sonhamos na possibilidade de uma, uma Constituição que realmente seja, seja realmente para o cidadão. Bom, deixa eu falar. O Paulo Nogueira tem um compromisso às 8 horas e ele permanece, certo, Paulo Nogueira? Então, você está sem microfone. Vamos um pouquinho mais longe para levar em conta a interrupção que tivemos aí Tá no ok. meio. Mas vamos tentar fechar perto das 8 horas. Temos aqui uma pergunta do Amauri, que se refere muito ao setor. Eu gostaria, Amauri, que você formulasse rapidamente para respostas rápidas e depois cada um dos palestrantes pudesse fazer um comentário final. Amauri. Boa noite a todos. Eu sou a Mauri Oliveira da Rocha. Eu atuo lá com o Ciro Lourenço, no IDESC, no GETAV, e eu sou estudioso e pesquisador do setor ferroviário. A gente estuda a participação do modal ferroviário no país e Amauri, a parece que está situação do modal rodoviário. Isso que é operação. Oi, Não, não, a gente não está conseguindo ouvir. oi. Agora, Então vamos lá. Tá, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então vamos lá. quando você formular Sobre a uma participação. Tá. Qual o peso Mauri, procura tirar sua imagem. Sua da internet está fraca. participação do modal rodoviário? O modal ele é bancado e não em ferroviário. Fazer uma nova política que mude os investimentos, que carregue a carga interna do Brasil por ferrovia. Alguém conseguiu entender a pergunta? Não. Para responder assim, Ok, por favor. rapidamente, para dizer que nem rodoviário
nem muito menos ferroviário. O ferroviário, por acaso, ele é capital intensivo. Põe uma coisa na tua frente. Em país que tem a taxa de juro real mais elevada do mundo, cronicamente, o longo prazo não existe. O investimento em capital intensivo é inadequado. Essas coisas não conversam. A taxa de juros tem que ser normal e normalmente baixa para ela convidar qualquer atividade que exija 10, 15 anos para a sua maturidade em termos de investimento, incluindo educação, saúde, uma série de outros investimentos na área humana, por assim dizer, e pesquisa, de um modo geral. Então, nós somos um país cujo horizonte também é curto, curtíssimo. Taxa de juros muito elevada, horizonte zero. Que tragédia, meu cara. Agradeço. Ok, Obrigado. comentários E olha, finais. e digo mais um pouquinho, porque eu entendo um pouco lá dos meus interiores lá de Mato Grosso, existe vergonha maior do que aquela conversa que não acaba nunca da Ferrogrão. Também tem um problema que eu mencionei rapidamente, que é a péssima gestão. Porque o Brasil, por não ter o planejamento, o Paulo até disse, eu não sei o que vai acontecer amanhã, é um pouco isso mesmo no Brasil. Já houve um tempo no Brasil, eu sempre menciono o Juscelino, eu sou um admirador da audácia dele, daquela época difícil, em que não tinha essas benesses todas de comunicação. No entanto, as pessoas sonhavam, as pessoas tinham querer, elas queriam coisas, elas assumiam o seu papel de liderança, não fugiam à sua responsabilidade, estabeleciam um plano, tentavam entregar o plano, calculavam o quanto não entregaram. O Juscelino, inclusive, fez no final uma conta de quanto deixou de entregar, e no final, por essa persecução, vamos dizer, bem coordenada, eles acabavam entregando uma boa parte do que esse poder público precisava fazer. Hoje é a famosa moda boi. Nós não temos a mínima noção do que o governo pensa, nós não sabemos quem pensa no governo e o que é publicadamente pensado. Então, o Ivanilza, nós setor estamos já ferroviário no nisso modo. é a última das considerações. Perfeito. Ivanilza, estamos agora no modo de encerramento. E eu gostaria que cada um fizesse comentário final. Isso nos próximos 10 Fazer. minutos. Então, Eu já Ivanilza, acabei de fazer. você é a última a fazer pergunta e que faça uma pergunta bastante breve. Eu vou fazer um comentário. Diante do que eu escutei hoje, ter mantido a base de financiamento da Seguridade Social íntegra até 2008 foi um milagre, porque nós lutamos desde a Constituinte, pelo 194 e o 195, continua na Constituição. Diante do quadro que vocês nos trouxeram enquanto economistas, eu fiquei impressionada, porque a base de financiamento ela foi esquartejada da Seguridade Social. Ela agora está se discutindo a reoneração da folha de pagamento. E era a base da Seguridade Social que garantia três políticas. Desde a Constituinte, que eu dou palestras dizendo que esse país deveria ter uma política de assistência social a mais reduzida possível. Essa minha palestra, depois da Constituinte, consta dos anais do Congresso, né? E agora eu estou sabendo que está em algumas bibliotecas do mundo. E ela continua atual, mas nós conseguimos sustentar até 2008 essa base de financiamento que eu gostaria muito que vocês estudassem, né? Como é que ela se sustentou até 2008? Obrigado, Ivanilza. Outra, só vou dizer mais uma coisa. Eu fui colega da Maria da Conceição Tavares na liderança do governo do Senado. E vocês têm razão, tanto o Paulo como o Paulo, os dois Paulos. No final, nós estávamos discutindo sobre políticas concorrentes. Vocês sabem quais políticas concorrentes? Política do salário mínimo
e o programa de transferência de renda, que é o que o Paulo Rabelo disse e o Paulo Nogueira também disse, que é o que é possível. Não se pode ir além. Bom, eu agradeço muito. Eu sempre quis ouvir os economistas para tentar entender como é que essa base de financiamento durou tanto tempo. Obrigada, Amanda. Obrigado. Bom, então, comentários finais. Começar com o Paulo Nogueira, por favor. Obrigado, Armando. Estão me ouvindo, então? Sim. Sim. Então, rapidamente, porque o tempo já passou, eu queria fazer referência a um ponto específico que surgiu no debate, nessa fase final do debate, que é o famoso tripé macroeconômico, que se compõe de busca de resultados primários positivos, meta de inflação e câmbio flutuante. Isso foi instituído em 1999 como a pedra de salvação, a salvação da lavoura, e continuou com modificações desde então praticamente sem interrupção, principalmente o regime de metas de inflação e o câmbio flutuante, menos a parte fiscal mais frágil, que foi a que nós discutimos hoje. Mas eu queria só lembrar que quando Amínio Fraga, Palocci, Meirelles, mesmo Manteiga, agora o Haddad, se comprometem com o que efetivamente é esse tripé, eles não estão dizendo grande coisa, porque o tripé é quase que uma banalidade. O que interessa é saber como essas peças se articulam entre si e com outras que o tripé não inclui. E por isso que o debate econômico é tão enganoso para o leigo, né? Porque os economistas inventam umas coisas meio arbitrárias e ficam vendendo isso como se fosse ciência, como se fosse algo obrigatório para todos os países em todos os momentos, né? Quanto ao nosso debate hoje, eu achei muito bom, Armando. Obrigado por ter organizado, foi muito instrutivo, aprendi bastante. Mas eu queria deixar aqui, em especial à luz do comentário da Ivanisa, uma voz um pouco mais positiva do que a que nós três adotamos ao longo do debate. Eu lembro sempre de uma frase, que pode ser um pouco anacrônico invocá-la, mas uma frase do Roosevelt, quando ele tomou posse em 1933, no discurso de inauguração, ele disse: "We have nothing to fear but fear itself." Não temos nada a temer, mas o temor em si mesmo, né? E isso é um pouco verdadeiro no Brasil de hoje, né? O Brasil tem muitos problemas? Tem, mas são insuperáveis? Não são. O Brasil tem dificuldades estruturais? Tem, mas tem também trunfos estruturais importantíssimos. Começar pelo tamanho continental do país, do mercado interno, da população. Nós temos, portanto, nós somos a oitava maior economia do mundo, já há algum tempo que somos e continuamos a ser. Então, temos um potencial enorme que não pode ser ignorado, né? E no debate público, é importante criticar todo governo que aparece, viu? Todo e qualquer governo. Nenhum governo está acima de crítica. Mas deve-se fazê-lo, no meu modo de ver, construtivamente, não destrutivamente. Eu creio que muitas vezes, por motivos ideológicos, políticos, de polarização, como mencionou o Cláudio Contador, as críticas não são para esclarecer ou para tentar melhorar o quadro brasileiro, e sim para destruir o adversário, não é? E essa crítica, esse fogo, é muito negativo e os economistas devem tentar evitá-lo, se possível, né? Nós somos humanos, somos sujeitos a emoções, a rivalidades, mas tentar conter isso para que o debate público possa ser como foi hoje nessa live que o Armando organizou, um debate que eu creio que foi essencialmente construtivo e esclarecedor. Obrigado, eu devolvo a palavra. Obrigado. Paulo Rabelo de Castro, por favor, seus comentários finais. Primeiro, agradecer a você mesmo, Armando, por ter tido a iniciativa e a nossa musa inspiradora, a Ivanisa, que teve a luz de perguntar por que não um debate, né? Eu acho que isso é importante. E à guisa do que ela disse ao final, a questão previdenciária, eu falei muito rapidamente que a segunda grande conta, depois da conta de juros, e talvez maior em termos absolutos, mas não a mais perversa, é a questão previdenciária, barra assistencial. Isso é um mundo, Ivanilson, e é um mundo muito interessante, também igualmente muito complexo, e que merece uma outra live. Nós temos alguns elementos que podemos trazer, numéricos, para mostrar
principalmente uma questão que já deixo aqui em aberto. A reforma previdenciária de 2019 funcionou? A minha resposta é não, não funcionou e não atingiu seus objetivos, embora ela mediaticamente seja apresentada como a grande revolução que o governo Bolsonaro conseguiu entregar. Então, e aí vem toda uma discussão por conta do que é previdência. Mas por que eu digo isso? Porque previdência tem a ver com uma palavra importantíssima, sempre esquecida, a gente não falou ela aqui uma vez: poupança, fundos sociais. Além de sermos um país que está agora menos fértil, tem menos gente entrando, e aliás, tem muita gente com capital humano saindo, pedindo passaporte para ir embora. Isso é uma outra live também, por que queremos ir embora, apesar de sabermos que nós temos esse futuro tão brilhante, por que todos estão fazendo fila nos consulados? Não é? Além disso, nós temos o grande problema de não termos mecanismos de geração de uma previdência digna desse nome. Cláudio, por acaso, é um especialista no assunto, seguro e previdência. É a nossa grande chaga. Nós não temos nem os instrumentos. E, portanto, fazemos essa previdência que não tem fundos na mão do Estado brasileiro, que é e que é engraçado. Mais uma vez, a acomodação, e com isso encerro. Vocês sabiam que existe um fundo do regime geral da Previdência Social? Todos nós recebemos pelo fundo do regime geral, estabelecido lá no finzinho da Constituição, e aí demorou, o Tribunal de Contas teve que ficar bravo para montarem o fundo, só que é um fundo sem fundo. O fundo nunca foi fundeado, porque ficamos só com a casca do fundo. Os pagamentos todos são feitos pelo fundo do regime geral, tudo bonitinho. Tem uma auditoria no final de cada ano, mas quase ninguém, e no Congresso Nacional praticamente ninguém, Vanessa, tem nem notícia de que esse fundo do regime geral existe. Portanto, o Guedes ele perdeu a oportunidade de ouro de utilizar o fundo do regime geral e dizer: agora eu começo a capitalizar a Previdência Nacional. Eu nem preciso ir ao Congresso Nacional. São essas coisas que eu digo que são falhas graves de gestão. O sujeito vai lá, vai fazer um curso universitário de ministro, são os cursos mais caros que os brasileiros pagam, tuition, para ignorante ir lá fazer uma imersão. Quando ele está começando a aprender, ele tem que ir embora. Né? E eles entram sem saber, ficam sem saber e saem sem saber. Contra isso é que eu me insurjo, Paulo. Claro que nós temos um potencial enorme, mas a nossa única boa notícia hoje é o nosso potencial continua aí, mas ele está inaproveitado. Muito obrigado, boa noite a todos e principalmente pela insistência de permanecerem até agora. Muito obrigado. Por favor, Cláudio Contador. Opa, estão me ouvindo, então? Sim. Cliquei aqui. Não, eu acho que foi uma noite, quer dizer, uma tarde e noite aí foi fantástica. Tocamos em alguns pontos que geram possibilidade de outras conversas, né? Isso que o Paulo falou da Previdência, eu chamaria também um outro ponto, que é a questão dos fundos sociais também, FGTS, etc. Paulo tem, lá no Instituto Atlântico, chegamos a, nem sei que ano foi isso, mas toda uma discussão de criar uma verdadeira participação de trabalhadores dentro das empresas, que é um ponto fundamental. Acabar com esse rame-rame de empregado versus patrões. Isso, eu acho, enfim, são temas que podem ser discutidos aqui. Adorei, agradeço muito aos dois Paulos aí. E Paulo Rabelo, a gente tem se visto mais aí, trabalhado até juntos. Mas Paulo Nogueira, há muito tempo que eu não via, Paulo. Ótimo. Ok. Bom, vamos fazer então, oportunamente, principalmente em pontos de inflexão, outras lives focadas na questão fiscal. Ah,
Manuel Jeremias, você levantou a mão quando a gente já encerrou. Então, você será o primeiro a perguntar numa dessas futuras lives. Quero agradecer muito Paulo Rabelo, Paulo Nogueira, Cláudio Contador, a todos os participantes. Desculpem a interrupção que tivemos, mas eu vou pedir ao Eduardo para fazer a edição da primeira parte. Obrigado a todos. Armando, É. Obrigado. Armando, eu Manuel tinha Nunes, uma última sugestão. é, Vai ser déficit fiscal intertemporal, que inclui o déficit da Previdência, que junta com a visão do contador de juntar um déficit que não estão claros, comece a ficar claros, e aumente a visão do Paulo Batista, em vez de ficar olhando no curtíssimo prazo, é olhar um pouquinho mais para frente. E esse déficit talvez justifique a mudança de política monetária. É isso. eu ainda acrescento, vamos focar em algo que não foi conversado, que é a situação da Previdência nos estados e nos municípios. Opa, sem Certo. dúvida. Ok, muito obrigado a todos. Um Obrigado. abraço. 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 Tchau. Um abraço, parabéns a todos. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, Sauro. Tchau, Armando. Parabéns, Boa noite a obrigado. todos. Tchau, João Duarte. Espero que você tenha gostado, Duarte. Conto com sua participação ativa no próximo evento. Manuel Jeremias, boa noite. Tchau. Tchau.